Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertem e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, se não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, se não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocaram a palavra, e ele não dá fruto.
A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Santo Evangelho de hoje, neste dia santo, dia do Senhor, dia de festa, dia de alegria, é a parábola do semeador. O que é uma parábola? Uma parábola, povo de Deus, é uma comparação indireta para que as compreendamos o reino de Deus e as vivamos. Quem é o semeador? O semeador é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a semente? A semente é a sua palavra, é a palavra de Deus. O que é o terreno? O terreno é o nosso coração. Por isso, povo de Deus, o nosso coração tem que ser puro, que ser manso e humilde, que ser o bom terreno, para o semeador semear a semente e as nascer, crescer e produzir frutos. Que a semente nascendo, crescendo e produzindo fruto, é curado, é purificado, é guardado e fortalecido. Que a pedagogia fundamental na literatura do Santo Evangelho de hoje, povo de Deus, é a perseverança, é perseverar no anúncio do reino, é perseverar e ser puro de coração, ser o coração puro, purificado, para que seja o bom terreno e o semeador, o nosso Senhor Jesus Cristo, semeie a semente e a semente nasça, cresça e produza muitos frutos. Que a semente vem como a chuva vem do céu, como nós vimos lá na primeira leitura da profecia de Isaías. Como a chuva e a neve que desce para lá não volta mais, mas irriga o terreno. Por isso, o semeador semeia a semente em nosso coração. E temos que perseverar com a semente para que a semente nasça, cresça e produza frutos, e produzam muitos frutos, povo de Deus. Povo de Deus, na primeira parte da literatura do Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo conta as parábolas do semeador. E na segunda parte, os discípulos perguntaram por que ao povo nosso Senhor Jesus Cristo falava em parábolas e para eles não. Porque para eles é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas para as multidões não. Porque as multidões precisavam compreender melhor e viver. Por isso o Senhor fez uma comparação indireta, comparando ao semeador que semeia a semente no terreno. Que vemos, existe o terreno pedregoso, que a semente cai, mas logo nasce, mas logo a raiz é de momento, logo é de momento, logo a semente não produza frutos nenhum, porque vem a perseguição,
e a pessoa desiste da palavra. Outro cai no meio dos espinhos. É quem ouve a palavra e começa as preocupações mundanas, as ilusões mundanas, as coisas materiais, sufocam a palavra e não dá fruto. E por isso o povo de Deus. Mas a semente que cai em terra boa é quem persevera, quem recebe a palavra, compreende a palavra, faz a vontade de Deus. A semente nasce, cresce e produza muitos frutos, e que esses frutos permaneçam. Por isso, povo de Deus, tudo é cumprido como está na profecia de Isaías, que o coração do povo se tornou insensível. Vemos que muitos desejaram ver o que vemos agora e não viram. Muitos desejaram ouvir o que estamos ouvindo agora e não conseguiram. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Deus se fez humano e anuncia o seu reino em sua humanidade. E por isso temos que estar anunciando o reino. Que felizes os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. A lógica nesta metáfora, povo de Deus, é a perseverança, é perseverar no anúncio do reino. Que o nosso Senhor Jesus Cristo saiu de casa e sentou às margens do mar da Galileia, na beira da praia. Que bonito! Como é bom estar na beira da praia. Por isso, quando nós estivermos na beira da praia, vamos meditar bem o Santo Evangelho e as belezas do Criador. E lá o Senhor, na beira da praia, uma grande multidão se reuniu em volta dele, para ouvir os ensinamentos, a boa notícia do reino. E Jesus entrou-se numa barca, e a multidão ficava de pé na praia. Por isso, estejamos de pé, entrando na barca com o nosso Senhor Jesus Cristo, e compreendendo a palavra, perseverando na palavra. E lá o nosso Senhor Jesus Cristo começou a contar as parábolas do semeador. O semeador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que saiu para semear a semente que é a sua palavra. E hoje ele está semeando a semente, que a semente nasça, cresça e produza frutos, que o nosso terreno seja o bom terreno, um terreno puro, que a semente nasça, cresça e produzam frutos. Por isso, perseverança, povo de Deus, que quem ouve a palavra e não as compreende, quem ouve a palavra não persevera, vem o maligno e tira porque não perseverou na palavra. Que todos perseverem na palavra e andem revestidos da palavra de Deus. Estejamos revestidos da palavra de Deus, que a semente nasça, cresça e produzam frutos e que esses frutos permaneçam. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso terreno esteja preparado, que o nosso coração seja puro, que o semeador semeie a semente em nosso terreno, que a semente nasça, cresça e produza frutos, e sejamos curados, guardados e fortalecidos. E orando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Feliz domingão, bom e delicioso almoço. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Peregrinos longes terras, caminhamos através de altos montes e altas serras, para nos deixar os pés. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor do bom Jesus. Estendei os vossos braços e trazeis no peito em cruz, para nos guiar os passos para o reino de
sempre